Bem-vindos a mais uma Tech Talk organizada pela Sajustec, em parceria com a ONI, no qual iremos abordar o tema do setor espacial. O setor espacial em Portugal tem crescido de forma notável nos últimos anos e, para melhor percebermos o efeito desta mudança, o papel das empresas nacionais, a inovação e oportunidades, temos connosco o Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque de facto se tem distinguido de forma notável pela forma como tem consolidado Portugal, do ponto de vista institucional, quer no ESA, quer no Conselho da Europa e também do ponto de vista empresarial. Ricardo Conde, muito obrigado por estar presente e pela sua disponibilidade, que sei que teve uma agenda particularmente complicada. E para começar, eu era capaz de pedir que nos explicasse de forma muito geral como é que a Portugal Space tem apoiado o setor empresarial português, nomeadamente ao nível de parcerias, ao nível até lá os financiamentos internacionais. Um pequeno panorama geral para iniciarmos esta conversa. Olha, eu penso que para nós fazermos este enquadramento, nós temos que olhar um bocadinho o que é que foi o crescimento do setor, não é? E nós hoje, em particular em novembro, nós fizemos 25 anos da participação de Portugal neste clube maior que a nossa própria dimensão, a Agência Espacial Europeia. E a Agência Espacial Europeia é um instrumento, sempre foi uma organização e para nós um instrumento de capacitação. Muitas vezes nós precisamos ir lá fora e é uma forma para termos aqui uma orientação interna, não só como trabalhamos, como cooperamos, como é que de alguma forma cooperamos naquilo que são talvez os projetos internacionais e como é que nós colocamos aquilo que sabemos fazer num âmbito mais alargado. E foi uma visão estratégica extremamente importante em 99, 2000, que posicionou Portugal neste setor. Repare que Portugal começou neste setor muito mais cedo, sensivelmente na década de 90, 93, estamos a falar do primeiro satélite português, mas não houve uma continuação, também por uma falta de apoio estratégico, não é? E aqui também é uma linha muito interessante de discussão, é como é que os planos estratégicos a longo prazo são extremamente importantes para nós termos, de alguma forma, uma linha coerente de atuação e para sermos consequentes. Durante estes 25, 30 anos, nós capacitamos a nossa indústria, principalmente a nossa indústria. Repare que nós passamos sensivelmente do zero, em 25 anos, do zero, ou talvez do 1, havia uma entidade que trabalhava neste setor, uma ou duas, até hoje temos um tecido com 80 empresas, e pequenas empresas, obviamente, algumas que são um bocadinho maiores, algumas têm alguma escala já, mas somos sempre um tecido ainda pequeno, mas que foi uma capacitação utilizando exatamente estes instrumentos. Portanto, passado 25 anos, Portugal já tem uma capacidade notável e que compete a nível internacional. E eu era capaz de pegar nesse tema que referiu, porque eu já anotei numa entrevista que este ano usa nessa transição notável de facto de 0 para 20 para cerca de 70 empresas. Sim. E tinha duas questões para colocar exatamente nesse âmbito. Primeiro, estamos a falar de startups, estamos a falar de PMEs, de grandes empresas? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, talvez a mais importante, é qual é o maior desafio que essas empresas têm que enfrentar, naturalmente, para passar prestadores de nicho para uma escala mais consistente, mais de uma cadeia internacional? Eu penso que é exatamente a resposta à sua pergunta é aquilo que vai estruturar no futuro e já está a estruturar no futuro aquilo que é o setor espacial nacional. Obviamente, no contexto de um ambiente competitivo aberto, em particular europeu. Repare que hoje, se nós olharmos para o setor, a maior parte são startups, mas PMEs, mais PMEs. Depois temos aqui algumas empresas já com alguma dimensão e, nomeadamente, temos aqui uma característica que é empresas que já com dimensão, mas que atuam em várias outras unidades, têm outras áreas unidades de negócios, em que o espaço representa também ali 5, 10% sensivelmente da sua faturação, digamos assim, do seu negócio. E são poucas. Portanto, levando para a sua segunda questão, que é o que é que faz falta, e o desafio é nós passarmos daquilo que é o componente e o subsistema para sermos main contractors, termos em Portugal uma ou duas mid-caps, que implica escala. E nós, neste passo, e hoje, eu posso lhe dizer que se calhar daqui a talvez 1 ano, 2 anos, nós vamos começar a perceber que isso
vai ser uma realidade. Nós tivemos aqui um boost muito grande, também do apoio, em particular nestes instrumentos europeus, o Plano de Recuperação e Resiliência, que deu um boost muito grande em algumas áreas e que vai vai induzir aqui uma transformação que é sairmos deste componente, deste pequeno nicho para um provedor de serviços. E quando nós fizermos isto, e se nós conseguirmos arrastar uma cadeia de valor, trazendo obviamente a importância também do nicho, atenção que é extremamente interessante o nicho, porque nós não podemos as empresas não podem ser empresas de serviços de generalidades, não é? Sem dúvida. Os nichos são extremamente importantes, mas agregar isto na cadeia de valor, e se nós tivermos daqui a 1 ou 2 anos, já começamos a ter, atenção, operadores de serviços e serem provedores de serviços, mesmo a nível nacional e internacional, nós vamos dar um salto e que vai ser acompanhado também de uma necessidade que é a própria industrialização. Ou seja, o setor começa a se organizar já no sentido de ter alguma escala. Agora, é preciso também nós temos aqui uma análise realista sobre isto. Que escala é que nós estamos a falar? Repare que neste setor nós muitas vezes somos tentados a comparar-nos com players como os Estados Unidos, ou alguns players dentro dos Estados Unidos, em que de facto tem uma escala em várias dimensões. Uma é um mercado. Repare, em Portugal nós somos 10 milhões, sensivelmente, portanto o nosso mercado não é Portugal. Também é Portugal em nichos, mas depois pertencemos a cadeias de valor a nível europeu, naquilo que é um dos pilares estratégicos, que é a construção da resiliência europeia, e aí penso que estamos a fazer um bom trabalho, dar-nos capacitação para nós estarmos nos instrumentos. Aliás, eu acabei agora, o Governo, acabamos de vir agora da semana passada, no dia 26, 27, da grande ministerial de Bremen, em que Portugal fez um investimento estruturante de 204 milhões de euros para capacitar, mas para produzir impacto económico. Ou seja, termos uma agenda industrial de integração de satélites, termos uma possibilidade de termos os tais operadores de serviços, que, tendo esses operadores de serviços, automaticamente nós temos a capacidade de fazer suprir as necessidades, por exemplo, das Forças Armadas, que é um novo player que vem mudar o paradigma. Sem dúvida. Notável. Repare, e se me disser assim, qual é o eixo de crescimento em Portugal para o setor espacial, eu digo claramente dois. E que depois tudo se compõe à volta. O primeiro é nós termos uma capacidade de fornecer serviços e sistemas também às nossas Forças Armadas e, por conseguinte, também entrar nas cadeias de valor daquilo que são os internacionais. Mas também outro, na parte de acesso ao espaço e retorno do espaço. Nós temos que transformar o nosso potencial, sempre muito falado, um sebastianismo aqui que a nossa atlanticidade, não é? Típico, não é? Não é típico. Nos é típico, mas nós temos que, isto é como uma matéria-prima, sabe? Transformar. Deixe-me, já está a antecipar uma pergunta que eu lhe ia colocar, mas tocou aqui num tema que eu gostava de aprofundar um bocadinho, que era, eu ouvi num podcast este ano que a conquista do espaço já não é só ciência, nem afirmação geopolítica, não é? Começa a ser claramente um negócio onde florescem empresas e tecnologias. E a minha pergunta é se o setor empresarial, primeira pergunta, é se o setor empresarial português está a adaptar-se a esta lógica de mercado, no time to market, escalabilidade, pricing competitivo, ou ainda está demasiado orientado, dependente daquilo que são projetos e apoios públicos? Olha, isso é uma excelente pergunta e nada melhor que uma resposta objetiva. Repare, se nós olharmos e nós fizermos uma análise muito detalhada o que é este mercado, eu devolvo-lhe a pergunta neste sentido. O que é que você comprava da tecnologia, dos serviços que usam a tecnologia espacial? Se calhar comprava as telecomunicações. O que é aquilo que nós compramos? Aquilo que é o business to consumer, ou seja, o mercado de massas. Repare, por essa razão é que nós temos as SpaceX desta vida. Exatamente. Não é? Claro. A posicionar-se. Por isso é que uma OneWeb, uma Viasat, as empresas de telecomunicações têm como objetivo o mass market. Sem dúvida. Agora,
Todas as outras áreas, a exploração espacial. A exploração espacial tem uma componente, obviamente, de inovação empresarial, mas o objetivo, inclusive a observação da Terra, não passa por não ser institucional. Há um mercado institucional. Ou seja, na realidade, o dominante é o mercado institucional. Por isso é que lhe falava na defesa. Hoje, a defesa é o conhecido como o quinto domínio, não é? Temos o ar, a terra, o mar, o espaço e o espaço, não é? O quinto domínio, o espaço, é um domínio operacional da defesa. Ora, a escala está aí. Os Estados Unidos têm essa escala. A Europa toda junta ainda não tem essa escala. Portanto, o caminho que nós temos que fazer é no domínio e no mercado institucional. E se nós conseguirmos, em Portugal, colocar naquilo que são as necessidades cada vez mais tecnológicas das Forças Armadas e se incorporar em produto nacional, desenvolvimento com as capacidades nacionais, repare, isto é uma equivalência como comprar aeronaves, comprar navios ou comprar tanques ou carros de combate. Ou seja, é um domínio operacional. Pense só no seguinte. Ainda há pouco estava a falar com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, há alguns minutos atrás, sobre isto. Nós, para aumentarmos aqui a nossa capacidade de intervenção no Atlântico, a nível de motorização, não é a introdução de um navio, 2, 3, ou seja, claro que sim, é necessário, mas para termos uma capacidade de observação mais lata, é componente de observação de cima. Sim. Portanto, neste caso, transforma-se numa capacidade operacional. E se nós conseguimos fazer isso, e vamos conseguir fazer isso, aliás, neste momento, as próprias Forças Armadas estão muito posicionadas, aliás, se comparar com aquilo que era há 3 anos atrás, estou-lhe a falar de 3, o salto não, é exatamente, repare, por necessidade e não por estratégia, não é? Eu diria desta forma, não é? Exatamente. É absolutamente notável. Eu posso lhe dizer que em 2026 as Forças Armadas Portuguesas vão ter satélites próprios e operar satélites próprios para observar o espaço situacional. E isso faz toda a diferença. É por aqui que se ganha escala. Agora, multiplique isto em termos europeus e como 2 pilares fundamentais, a Agência Espacial Europeia, o Programa Espacial da União Europeia, e nós temos aqui, de alguma forma, o ambiente necessário para atrair outro pilar, que é o capital privado. Ora, já é isso chegar aí, que é um ponto importante. Mas deixa-me só uma coisa curiosa que agora referiu, e usando uma frase um bocadinho popular, o engenho agudo, a necessidade aguça o engenho. Sim. Aquilo que citou um bocadinho agora em 3 anos, ou aqui uma mudança um bocadinho de paradigma, não é? A minha pergunta é, mudar uma cultura é diferente, mudar a relação entre stakeholders é mais complexo. A minha pergunta é se hoje a relação entre aquilo que são as universidades, os centros de investigação, onde há, digamos, geração muito valor, as instituições e as empresas, entre estes 4 pilares, já foram ultrapassadas as barreiras que nós todos conhecemos em vários setores, e este não escapa seguramente também, àquilo que é a intermutabilidade, a relação destes 4 parceiros. Administração, universidades, instituições e empresas. Eu digo-lhe que neste momento nós estamos num paradigma completamente diferente, até porque há muitos instrumentos, em particular financeiros, para financiar projetos, que só se tornam possíveis se for de facto em cooperação com estes vários pilares. E nota-se isto, em particular, neste momento, com uma abertura muito maior do sistema científico e das universidades. Estão mais abertas, mais expostas, aliás, por necessidade também, não é? Até porque nós estamos a formar um conjunto de engenheiros, de pessoas muito qualificadas, que necessitam de uma interação muito forte, muito consequente, não é? O país não pode estar a formar digamos, um volume enorme, uma quantidade enorme de novos profissionais e depois não encontra respaldo em nível industrial, nível comercial, não é? Uma pergunta curiosa que é, como é que se garante que esses novos talentos, para começar, Portugal está a gerar talentos eficientes para o potencial que o mercado tem? E segundo como é que se garante que esses novos talentos de facto vão para o setor espacial ou não vão para setores mais maduros, mais atrativos, do ponto de vista de vários milhões, uma parte de tecnologias de informação, consultoria,
Tenho aqui uma resposta. Tem aqui alguma chave? Posso dizer isso com, se calhar, muita transparência e também um sentido muito prático. Nós temos que deixar também de acreditar em alguns mitos. Repare, uma empresa que tem uma componente industrial muito grande e de integração, eventualmente não procura, nesta área, estou a falar nesta área, eventualmente não procura um engenheiro aeroespacial. Quer uma especialidade de eletrotecnia, de eletrónica, de telecomunicações. Ou seja, é um mito nós pensarmos que o setor é para os engenheiros aeroespaciais. Não é. Aliás, se for perguntar às empresas, a maior parte não são engenheiros aeroespaciais. Na prática é uma situação que é mais sistémica, integrada em sistémica. Sim, eu diria. Várias competências. Sim, como é evidente. Aliás, por isso é que, quando se fala, obviamente, o próprio, até isto é uma inspiração, é um sonho, trabalhar na exploração espacial, aquelas expressões como rocket science, tudo engloba aqui um imaginário de excelência. Portanto, os alunos são atraídos, um bocadinho como a medicina foi no passado. Exatamente. Mas isto é transversal. Transversal. E, insisto, se formos às empresas querem alguém que de facto tenha nicho, que cada vez a complexidade tecnológica é de tal forma que querem nicho. Por exemplo, hoje a questão da inteligência artificial, que é integrada e embedded naquilo que são as missões espaciais, não é um engenheiro de generalidade. Sem dúvida. E é isto que muitas vezes nós temos que perceber. Agora, eu insisto sempre nisto, o nosso espaço de atuação português não é Portugal, é Europa. E nós beneficiamos disso. Esta coisa de nós dizemos assim, temos que reter talento. Eu diria desta forma. Nós temos que ter capacidade industrial para também, não só utilizarmos a capacidade que produzimos a nível de estudantes e os novos profissionais, mas atrair os também que vêm de fora. E é extremamente importante Portugal ter um ambiente competitivo para atrair novas empresas para cá. E isto tem sido feito desde 2019, que é com a criação da agência. Temos criado um ambiente de atratividade. Muitas empresas estrangeiras fixaram-se cá em Portugal. Eu dou um exemplo aqui talvez mais expressivo em termos de números. A antiga RUAC, a Suíça, veio-se instalar em Portugal, mudou de nome, entretanto, um branding da marca, e agora é a Beyond Gravity. Beyond Gravity. Em 2 anos de atuação em Portugal, penso que já tem 150 engenheiros. Notável. É notável. Isto foi uma empresa de fora. E porquê é que se fixou cá? Pelo talento. Agora, a Beyond Gravity é um bocadinho como a Airbus para Space as a Services. Como se está a instalar também agora, vai-se instalar agora também em Coimbra, com a Critical. E eu olho e digo assim, espera lá, que áreas de transversalidade é que as empresas foram buscar? Não foram só engenheiros espaciais, tem lá, obviamente, mas são outras especialidades que nós também produzimos muito bem. Ou seja, como nós operamos num ambiente aberto e competitivo, e ainda bem na Europa, que nos dá a possibilidade de ter um mercado mais aberto, esse é o nosso foco. Portanto, quando diz assim, alguém vai para fora, pois, pode ser uma mais-valia ir para fora. E também é bom nós olharmos a capacidade que temos de atrair. E outra coisa que nós não fazemos aqui em Portugal, também na Europa, nós somos muito institucionais, muito conservadores, não é? Que é, um aluno quando sai, se for aos Estados Unidos, alguém que contrai um empréstimo para fazer o seu percurso académico, a pergunta que se lhe faz é, então o que é que queres fazer? E eu quero abrir um negócio. Aqui é um bocadinho, ainda estamos, já começa a alterar, que é, eu vou enviar o currículo. Exatamente. Ora, a mentalidade está a mudar. Está a mudar. Nota-se um empreendedorismo muito grande e nunca houve também, já agora é interessante falarmos sobre isto, nunca houve um apoio tão grande ao empreendedorismo. Eu tenho 60 anos, atravessei todas as fases deste período do espaço em Portugal, desde a década de 90 até agora, nunca houve tantos instrumentos, tanta capacidade de apoiar. Era capaz de perguntar isso, que programas específicos é que existem hoje para fomentar startups ou para fomentar inovação no setor? Especificamente. É capaz de concretizar 2 ou 3? Sim. Eu primeiro, talvez aquele mais expressivo e aquele que tem dado mais resultados é também relacionado com a Agência Espacial Europeia, é o programa de incubação da Agência Espacial Europeia. Os chamados ESABICs.
neste momento temos uma história de 10 anos com o IPN de Coimbra, portanto, o ESABIC Business Incubator, está sediado instalado no Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra, portanto, naquele ambiente, e que foi, de alguma forma, a gênese de empresas de unicórnio. Algumas empresas de unicórnios neste setor surgiram lá. Estamos a chegar a um momento que agora vai haver 2 ESABICs, continuamos com o ESABIC ele de Coimbra e agora vamos ter um aqui também em Lisboa. E eu penso que a forma de entrar é por aí, porque os apoios são imediatos. Uma boa ideia, apresentada, bem vendida, aliás, o negócio é isto, apresentada, bem vendida, com um business plan, que não é preciso ser muito ambicioso, tem capacidade de ser apoiada. Agora, é claro, isto de 100 aparecem, na estatística aparecem 10. Um bom projeto, uma boa ideia é financiado, por norma. É financiado. Eu, por acaso, não sei se estou a cometer algum erro, se for perdoar-me-ão, eu penso que a Sanjotec também é uma ESA que estará associada ou incubada. Há uma neste momento... Compatibilidade. É uma incubadora da ESABIC, sim. E é extremamente necessário. Repare, eu vou-lhe dizer aqui uma confidência, pronto, aberta, não é? Que é, repare, o que eu vou dizer é profundamente ridículo e faz-nos pensar, mas temos que falar sobre isto. Claro. Nós, por cada ideia boa aprovada para fazer uma pequena startup, nós valorizamos em 60 mil euros. Depois temos um acordo com o Banco de Fomento, no sentido de termos complementar um bocadinho este financiamento. Mas são 60k. E como é que funciona isto? Nós damos metade, 30k, sensivelmente, 35, e o resto tem que ser as entidades locais que se disponibilizaram para fazer com que as suas incubadoras pertençam a esta rede. A dificuldade que é arranjar os outros 30k. 30k. Eu, se fosse Presidente da Câmara, claro. Ouça, Isto é um desafio já para a Sanjotec e para o município. Lanço já esse desafio. Eu vou reverter-me aqui os papéis. Eu, se fosse Presidente da Câmara, eu não estava importado. A minha importância não seria propriamente o tijolo Sem dúvida. das incubadoras. Claro, eu ia, no meu orçamento anual, eu reservava ali, eu vou-lhe dizer uns números ridículos, não é? 100k para apoiar 3 ideias de incubação. A minha incubadora, seja lá onde for, no município, eu vou apoiar a ideia. Não é o tijolo. Sim, não é a sinergia ter uma impressora lá e uma linha de telefone. Concordo. Ou seja, o meu compromisso seria... O valor acrescentado está aí. Absolutamente, ou seja, há uma instituição que põe metade, eu vou pôr outra metade e fixo aqui. Olha, em 2, 3 anos tinha um ambiente absolutamente diferente. Também há muito, ao papel importante, não vamos entrar por isso, estamos quase a acabar o nosso tempo, de private equity, enfim, de seed capital. Noutro nível, diria, noutro nível. Mas no seed capital pode haver, Sim. Há muitos pequenos investidores para entrar em private equity, podem ser interessantes para investir, digamos, em... Já, neste momento, neste setor, é uma coisa, olha, isto, se calhar, este é o sinal que nós vamos tendo que isto se pode transformar, de facto, um negócio interessante em algumas áreas. Nós temos, talvez, destas 80 empresas, umas 5 ou 6 que já levantaram capital. Um valor, posso lhe dizer, da ordem dos 30 milhões de euros. Não está. Em Portugal? Fora. Em Portugal. Pois. Em Portugal. E isso é extremamente importante. E quando este valor começar a representar 1/3 daquilo que é o volume, digamos assim, de negócio anual, estamos no caminho certo. Perfeito. Eu acho que ainda não estamos aí, mas começa-se a ver aqui algumas empresas que, de facto, já arrojam e têm um business plan competitivo. E algumas começaram exatamente nestas incubadoras e tiveram um exponencial crescimento. Nós teremos aqui tema para conversarmos durante muito tempo. Infelizmente o tempo é limitado e eu vou colocar as 2 últimas questões, porque senão estaremos aqui a tarde toda com muito gosto. Pelo menos meu e das pessoas que nos estão a ouvir. As 2 últimas questões são: qual é a visão da Portugal Space para o setor empresarial até 2030?
Primeira pergunta, e a segunda e última, assim, calo, depois só para agradecer, é que mensagem é que gostaria de deixar, assim, de forma direta, objetiva, às empresas e aos empreendedores que querem investir neste setor? Olha, As duas. até 2030, eu penso que neste momento nós lançamos os dados todos já para 2030. Acabamos de, entre aspas, capitalizar o setor com 205, essencialmente, milhões de euros, em que vai ser possível desenvolver um conjunto, olha, tecnologias, preparação para serviços, início de industrialização. Portanto, temos neste momento aqui um intervalo de 3 anos associados a um grande investimento que foi feito também a nível nacional pelos governos, naquilo que são o push das agendas do plano de recuperação. Temos que aproveitar isso e temos que juntar estas duas partes a um setor estratégico também, que é a defesa, como eu já referi, Claro. e nós vamos daqui até ao final da década, Portugal vai ter uma voz muito importante neste setor, porque vai ter industrialização, integração, serviços e mais no seu footprint no cenário internacional. Porque isto é feito, estes dois instrumentos são para o cenário internacional. Portanto, eu vejo aqui uma boa perspectiva, associado aqui a uma coisa que é extremamente importante, que é a nossa capacidade de mão de obra, a questão de conhecimento. O segundo, que me falou sobre A mensagem final. não é? Para empresas, Empreendedorismo. Eu assisti talvez a estas duas dimensões contraditórias de dimensão. Eu vi pequenas empresas ou pequenas iniciativas que, com ambição e uma forte acuidade e foco em determinadas áreas, com um PowerPoint e uma ideia, conseguiram levantar capital. Quando isso acontece é porque alguém acredita. Claro, E quando isso acontece é porque o negócio é eminente. sem dúvida. E eu vi as mais pequenas a fazer isto. Gostava, e a mensagem é esta, que as maiores conseguissem fazer isso numa outra dimensão. Como é evidente, nós sabemos que quanto maiores são as empresas ou instituições, mais dependentes estão da parte, digamos assim, daquilo que é o financiamento público e tudo. Mas têm que reservar uma parte para transformar isto também numa parte de negócio, eu diria mercado, a parte privada, mas também institucional. E não, como eu referi há pouco, hoje nós vivemos um momento onde há o maior dos apoios para quem que tenha uma boa ideia, para quem esteja focado, acho que tem as condições para vingar em Portugal. Tenho muita certeza disso. Com esta frase nós acabamos esta conversa, que teríamos imenso tempo, imenso gosto em continuar. E resta-me agradecer ao Ricardo Conde pela sua disponibilidade. Obrigado. Pela partilha desta visão tão atual e sempre tão rica. Muito obrigado. Obrigado.